Começa agora o Avicultura e Suinocultura, trazendo sempre os acontecimentos mais importantes do mercado de aves e suínos, debates técnicos e identificação de tendências. Eu sou Juliana Amaral e no programa desta semana vamos falar sobre um metabólito secundário de fungos. Quando a micotoxina é ingerida por um animal, ela é transformada pelas células da mucosa intestinal. Essa transformação é a primeira parte do processo de metabolismo xenobiótico e uma tentativa do organismo de criar compostos que possam ser facilmente excretados. Quem vai explicar melhor o tema é o pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, Everton Crabe. Everton, seja bem-vindo ao canal AgroMais, um prazer ter você aqui com a gente. Olá, da mesma forma, uma satisfação. Então, Everton, por que toda micotoxina pode ser um problema na reprodução de suínos? Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. O tema micotoxinas é um tema que aflige o produtor de suínos quase que o tempo todo. Micotoxinas é um nome genérico que é dado por uma série de moléculas que são tóxicas para os suínos, tá? E são produzidas por fungos. E esses fungos crescem naturalmente nas lavouras. Não existem só micotoxinas, por exemplo, em milho. Micotoxinas você pode encontrar nos mais diversos alimentos, tá? Inclusive em capim, esse tipo de produto assim também, feno e assim por diante. Então, estão presentes e fazem parte da nossa natureza. O problema desses fungos é que eles vivem um ciclo muito interessante. Enquanto eles estão numa condição de clima, umidade, né, temperatura e umidade muito boas, eles ficam basicamente se multiplicando na massa de grãos, ou numa espiga, ou numa vagem de soja, e assim por diante. Mas, quando começa a ter uma condição não muito adequada para o desenvolvimento, para a reprodução do fungo, ele começa a entrar num estágio de estresse. E o estresse do fungo é justamente produzir toxinas, porque este fungo, ele pensa que ele precisa se defender contra agressores. Então, o próprio ambiente é entendido por ele como um agressor e ele produz toxinas em quantidades mais diversas. Então, depende do ano, quando essas condições climáticas não são muito favoráveis ao fungo, ele pode produzir mais toxinas do que nos outros anos. Então, não existe, na prática, 2 anos iguais. Cada momento vai ser um momento distinto. Assim como, se eu estiver trabalhando com um ingrediente que vem de uma determinada região mais alta, onde choveu mais ou menos, pode ter condições ou características de contaminação por micotoxinas completamente distinta em relação a outra região. Então, se eu sou, por exemplo, um suinocultor e compro grãos de diferentes procedências, eu nunca sei exatamente qual é o meu nível de risco real. Como as micotoxinas são moléculas muito diversas, é muito difícil no suinocultor se prevenir nisso, tá? Então, muitas vezes, os caminhos da prevenção são preventivos, na verdade. Vai botar aí algum aditivo no alimento que faça algum tipo de inativação e assim por diante. E também a qualidade dos cereais. Então, isso é o que faz a suinocultura do ponto de vista das toxinas ser tão afetada. Everton, explica pra gente agora o que é a azéia e que tipo de problema ela causa nos porcos. Então, isso aí é muito importante. Como eu dizia, nós temos micotoxinas das mais diversas. Nós temos micotoxinas que são produzidas por fungos de um determinado gênero e espécie que é diferente da zeralenona. A zeralenona, ela é basicamente uma toxina produzida por fungos do tipo Fusarium, que são fungos que precisam ou que em geral produzem essa micotoxina quando você tem oscilações térmicas muito grandes ao longo do dia. Por exemplo, durante o dia você chega a ter temperaturas de 30, 32 graus e à noite cai muito a temperatura, na casa de 20, 18 graus. Essas oscilações faz com que o fungo tenha esse estresse uma hora muito favorável para ele, que é mais quente o ambiente, depois cai essa temperatura rapidamente. Esses dias quentes e noites frias
são os momentos em que você tem maior produção dessa zearalenona. A zearalenona é uma verdadeira dor de cabeça para o suinocultor, principalmente o suinocultor que está envolvido na atividade reprodutiva. A zearalenona, ela faz com que, eu sempre uso um termo mais simples para o suinocultor entender, faz uma bagunça na vida dos reprodutores, especialmente das matrizes reprodutoras, porque ele tem a característica de alterar toda a produção hormonal, e você sabe que o cio, a gestação, o parto, tudo é controlado por hormônios. Então, na verdade, essa micotoxina que pode estar presente no milho, no sorgo, em qualquer alimento que entra, ou no trigo, na cevada, que entra na alimentação do suíno, acaba fazendo com que essa matriz reprodutora tenha uma verdadeira alteração nos seus hormônios e faz uma grande transformação. Então, é muito comum, por exemplo, suínos que estão sendo intoxicados por zearalenona ter problema de natimortos, ter problema de anestro, ter problemas de falso cio, tá? Ter problemas de aborto, isso é muito comum. E também não é só suínos, inclusive o próprio gado leiteiro também tem muito problema com relação a isso. E no caso agora, então, dos suínos, quais são as medidas preventivas para combater esse problema nas unidades de maternidade dos suínos? Essa é uma ótima pergunta e é um grande desafio, tá? Em geral, o que se faz eu trabalho com nutrição e, obviamente, nós sempre estamos preocupados com o resultado final da suinocultura. Então, o que acontece? Nós temos que ter um bom controle de qualidade. Esse é o primeiro passo que um produtor tem que ter. Comprar matérias-primas visualmente boas, bonitas. Ter um milho, um sorgo, uma cevada, um triticale de bom aspecto não é segurança de ausência de zearalenona, tá? E nem de outras micotoxinas, mas é uma grande característica que faz com que a probabilidade seja menor. Então, primeiro é cuidar com os ingredientes que estão sendo adquiridos e trazidos para a granja para serem convertidos em alimentos. Depois, o próximo passo é você fazer o uso de determinados aditivos que são colocados no alimento dos suínos, que têm a capacidade de fazer a adsorção. Não é a absorção, é a adsorção. É como se funcionasse como um ímã, certo? Então, você tem lá a zearalenona presente no alimento, ela vai passar pelo sistema digestivo do animal e, quando ela está numa determinada condição de pH, de acidez, ela faz com que ela se ligue a esse produto, então ela não é mais absorvida no intestino do animal e ela acaba sendo eliminada pelas fezes. Esse é o melhor caminho. Agora, é importantíssimo ajustes de dose e uma escolha de produto adequado. Os produtos que têm essa característica de se ligar às micotoxinas têm funcionamentos distintos para as diferentes micotoxinas. Alguns produtos são mais adequados, por exemplo, para micotoxinas como aflatoxina, fumonizina, outros são mais adequados para a zearalenona. Então, também é importante que o usuário desses aditivos tenha esse cuidado de escolher um bom produto na dose certa para que você não tenha problemas. Agora, em geral, o que eu posso dizer é o seguinte: as granjas que trabalham com reprodução de suínos precisam estar muito atentas a isso. É muito frequente aqui na América do Sul termos problemas com zearalenona. E quando tem problema, o dano que causa é imenso, é muito grande. Everton, e quais são as perdas econômicas ocasionadas por alimentos contaminados com ZEA? As perdas são bem expressivas, tá? O que acontece? Hoje, nas nossas atividades, né, como suinocultura, por exemplo, a parte reprodutiva, um leitão a mais ou um leitão a menos numa leitegada pode ser a diferença entre o lucro e o prejuízo com essa matriz, tá? Então, o que efetivamente a gente observa são coisas muito distintas. Uma, grande problema de mortalidade, tá? Natimortos. Nós temos problemas também de animais que nascem
muito fracos, tá? Em função disso, porque o produtor tem que entender que quando uma porca está consumindo a zearalenona, essa zearalenona acaba sendo absorvida através do intestino desse animal e vai para a corrente sanguínea. E daí acaba chegando no útero e acaba fazendo com que os leitões tenham contato com essa toxina. Então, imagine, os leitões não nasceram ainda, eles ainda estão se formando no corpo da matriz, da porca, da mãe, e já estão sendo intoxicados. Então, é algo bastante crítico. Então, respondendo à sua pergunta, problemas de mortalidade, problemas de leitões fracos que não conseguem mamar, não conseguem, então, ganhar peso e muitas vezes acabam morrendo depois. Problemas de diarreia também é bastante comum, tá? Se observa. E na própria reprodutora, a gente percebe também muito problema de falso cio ou então de anestro, ou seja, esta matriz, ela desmama, mas não entra em cio. Então, ela fica muito tempo não coberta. Cada dia que passa, ela está consumindo alimento, ou seja, gerando custo para o produtor e não gestando, entrando em gestação. Então, ao longo de um ano, isso é um grande problema, tá? Então, como eu disse, a suinocultura ela é muito controlada. Qualquer dia a mais de intervalo de desmame-cio, por exemplo, é muito dinheiro perdido. Então, nesse aspecto, nós temos todo tipo de problema, no leitão e na matriz também. Everton, e como funciona o metabolismo da zeia no organismo do suíno? Sim, então, muitas coisas a gente ainda está trabalhando no sentido de compreender melhor, mas a zearalenona, basicamente, ela é ingerida no alimento, através do alimento, né, que anteriormente ela estava presente, em geral, em cereais, né, normalmente em milho, ou em sorgo, trigo, esse tipo de cereal, acaba sendo ingerido, no intestino ela acaba sendo absorvida, vai para a corrente sanguínea, e dali ela vai sendo distribuída. Primeiro passo é o fígado, então ela afeta o fígado, tá? E ela é convertida em moléculas muito parecidas com os hormônios. Por isso que a gente sempre fala que a zearalenona é uma micotoxina estrogênica. Então, ela é muito similar ao estrogênio, ao hormônio que tem naturalmente no corpo do animal. Só que esse hormônio ele tem que ser produzido num determinado momento reprodutivo desse animal. Quando você tem animais consumindo zearalenona, eles acabam tendo moléculas idênticas ao estrogênio sendo formadas e circulando no organismo, e o organismo acaba se perdendo, ele não consegue entender o que ele tem que fazer naquele momento. Por isso que às vezes você tem também casos de aborto, e por isso que às vezes também tem essa questão de falso cio, tá? Ou repetições de cio, por causa desse metabólito. Por fim, tá? Essas moléculas acabam sendo transformadas quando elas chegam nos diferentes órgãos e acabam sendo eliminadas via sistema urinário também. Então, mas isso tem um ciclo. Então, chega a ser danoso para o útero, para a glândula mamária, para o fígado, chega a circular, né, obviamente, no organismo, depois acaba sendo eliminado pelo sistema urinário. E como vocês, pesquisadores da Embrapa, conseguem avaliar a capacidade do animal de processar as toxinas? Em geral, na verdade, o que se faz é o seguinte: existem poucas informações ainda, mas existem tabelas que nós recomendamos que diz o seguinte: ó, desta micotoxina, animais em fase reprodutiva têm possibilidade de ficarem imunes ao dano da micotoxina até determinados níveis, tá? Então, a gente tem uma tabela de limites dessas micotoxinas. A zearalenona é uma micotoxina, e isso é muito importante para que se entenda. Ela é produzida por fungos do tipo Fusarium, tá? Fusarium é um tipo de fungo muito complicado. Por quê? Porque eles não produzem somente esta zearalenona. Normalmente, eles produzem uma gama de micotoxinas que estão todas juntas. Aqui, a gente normalmente monitora através de análises e a qual a gente atribui a responsabilidade dos problemas de aborto, natimortos e assim por diante,
é a zearalenona, mas ela nunca vem sozinha, ela sempre está associada a outras micotoxinas, que são micotoxinas secundárias, que é natural que o fungo Fusarium produza elas. Então, esse é um grande problema. Então, é difícil eu dizer qual é o limite, porque, em tese, zearalenona sozinha tem um limite, mas quando ela vem com outras micotoxinas acompanhadas, esse limite, muitas vezes, é bem mais baixo. Então, eu preciso aí, nesse caso, rever minha estratégia. O ideal realmente é trabalhar de uma maneira preventiva, trabalhar com sequestrantes, com absorventes de micotoxina, que vão ligar a micotoxina e fazer com que ela não seja absorvida. Porque o produtor, na verdade, ali tem muito pouco tempo para tomada de decisão e muito pouco tempo para fazer, por exemplo, uma rejeição de uma carga de alimentos na granja. Isso é um grande problema. As análises de micotoxinas levam muito tempo para que sejam feitas. Então, entre eu chegar numa determinada granja, coletar uma amostra, primeiro que a amostra tem que ser muito bem coletada, porque as micotoxinas elas não estão presentes em toda a massa de alimentos. Então, você pode ter uma parte de uma quantidade de rações contaminada, que vai para um determinado grupo de reprodutores, e não para o outro. E aí você começa, dentro da granja, a ter problemas localizados. E às vezes, para um produtor, isso é uma coisa difícil de entender. Por quê? Ele pensa o seguinte, que se fosse micotoxina, eu deveria ter problemas em toda parte. E, na verdade, às vezes não é assim, tá? Então, isso a gente precisa deixar muito claro para o produtor que precisa trabalhar nesse aspecto. Então, na minha opinião, é preventivo e, na minha opinião, também é o seguinte, é um bom controle de qualidade de matéria-prima, porque quando você olha, por exemplo, grãos de milho ou grãos de trigo e você vê um bolor ali próximo, em geral são bolores com uma tendência ao lilás, ao rosa, e esses são indicadores de que você tem ali fungos Fusarium e possivelmente tendo produzido zearalenona, entre outras toxinas. Everton, e a azéia e seus metabólitos, eles são tóxicos no sentido comum? Explica um pouco isso. Então, isso aí é um fato que a gente também precisa levar em consideração, tá? A zearalenona, tá? Ela é uma toxina que, em alguns casos, ela leva à morte dos animais, mas, em geral, quem mais sofre são os fetos, são os embriões, tá? Dificilmente você vai ter um animal, uma reprodutora morrendo em função de ter se intoxicado com zearalenona, a menos que seja doses extremamente altas e que seja um processo gradativo. Então, ela se intoxica, ela acaba tendo, por exemplo, alguma infecção do sistema reprodutivo, e isso acaba fazendo com que ela morra, no final das contas, por uma infecção. Ou é também bastante comum por cistos uterinos, que essa micotoxina também causa. Então, ela pode levar, sim, os animais à morte, mas, em geral, quem mais sofre são os fetos, são os embriões. Por exemplo, é muito comum você ter natimortos em suínos, você tem mortalidade embrionária em aves, você tem, inclusive, problemas também em gado de leite. Então, nesse sentido que acontece. Outra coisa importante, tá? A zearalenona, como ela circula por todo o corpo e ela é fortemente interligada com a questão hormonal, a liberação do leite na glândula mamária é um processo controlado por hormônios também. Então, a zearalenona chega também no tecido mamário de um animal. E é muito comum você achar metabólitos de zearalenona no leite. Não importa que espécie que nós estamos falando, se é suínos, bovinos. Então, é um problema para o leitão também depois de estar consumindo sistematicamente leite com resíduo desta toxina. Então, às vezes, o leitão até não teve muita exposição durante a gestação, mas justamente quando trocou da ração de gestação para a ração de lactação, nessa ração de lactação, por uma questão de formulação, matéria-prima, ali tem bastante zearalenona. Essa zearalenona vai para o leite, do leite para o leitão, e aí acaba fazendo uma série de problemas, causando uma série de problemas no leitão, como, por exemplo, diarreia e outros problemas, tá? Enfraquecimento, e assim por diante. Mexe com o sistema imunológico, então o animal fica mais fraco. Então, qualquer problema
sanitário que tiver ali, uma granja que tem sempre um risco sanitário mais elevado, acaba surgindo problema. Agora você pode explicar o que é o fenômeno conhecido como hiperestrogenismo? Exatamente, esse é um dos grandes problemas da presença da zearalenona na dieta de suínos, tá? Então, o que você normalmente observa é que você tem alterações anatômicas. O que, que é isso? Mudança do tamanho de órgãos e também características de funcionamento dos órgãos. Então, por exemplo, é comum que você veja ah, leitoazinhas ainda mamando, tá? Então, nós estamos falando aí de leitoas com idade aí entre 14 e 21, um pouquinho acima de 21 dias, onde você vê, por exemplo, a vulva da leitoazinha já inchada, avermelhada, como se ela estivesse ainda praticamente muito pequena, tá? Com características de cio. Ela jamais teria essas características se o hormônio fosse produzido dentro do organismo dela, porque o organismo sabe que aquele momento ainda não é um momento de entrar em cio. Mas como existe a presença da zearalenona, tá, no leite, essa zearalenona vai sendo ingerida por essa leitoazinha, então você tem alteração dos hormônios dentro do organismo de um animal recém-jovem ainda, pouco depois de nascido, já com características de cio. Esse é um dos exemplos. Então, o que acontece? Você tem uma mudança grande, tá? Na estrutura. Assim como, por exemplo, você, por um excesso de estimulação hormonal, pode ter formações de cistos uterinos. É muito comum também. Outra questão, você ter, por exemplo, sintomas de cio no animal, mas, de fato, esse animal não está em fase de ovulação, de maneira que, se esse animal for inseminado ou coberto, esse animal acaba não entrando em prenhez. Então, esses são os problemas do hiperestrogenismo. É justamente você tem uma exacerbação, um aumento fora de controle, num momento completamente fora do ideal, de hormônios que desencadeiam coisas como, por exemplo, indução a parto quando esse animal ainda não deveria estar parindo, indução a cio quando esse animal não está em cio, e assim por diante, em animais adultos, inclusive em animais muito jovens. Então, é basicamente isso. E isso tudo é em função dessa alteração drástica na parte hormonal que controla todo o ciclo reprodutivo de um suíno. Para nós encerrarmos então, Everton, você pode falar que soluções estão disponíveis hoje para reduzir os efeitos negativos das micotoxinas nos suínos e outras recomendações que você pode deixar aqui para o suinocultor que nos assiste conseguir lidar com essa situação da melhor forma, minimizar os problemas, evitar prejuízos? Bom, do ponto de vista, vamos lá, arraçoamento de porcas em gestação sobre piso. A gente vê, às vezes, que o produtor joga a ração sobre piso, porque ela come pouco, então espalha a ração para que ela tenha aí mais tempo e busque o alimento. Todo pó que se perde no piso, e o piso é irregular, tá? Fica ali, às vezes, 1, 2, 3 dias. E sempre tem porcas com a característica de buscar aqueles pós finos que ficaram nos cantos das baias, ou próximo do comedouro que acabou caindo para fora. Essas porcas se intoxicam sistematicamente. Aí, muitas vezes, a interpretação é: essa porca não presta. Não é que essa porca tenha problemas. Essa porca tem um comportamento de buscar alimentos que as outras não têm. Então, ela acaba se intoxicando justamente porque ela vai lá tentar achar nas frestas, nas irregularidades do piso, um alimento que a essa altura já foi atacado por fungo e que já tem a micotoxina, tá? Sistemas de alimentação, comedouros, por exemplo, com água dosada dentro do comedouro, forma crostas. Sempre tem uma matriz ou outra que acaba buscando essas crostas. Então, é muito importante fazer essa limpeza sistematicamente. Pegar uma espátula, raspar e limpar isso aí. E não pode deixar essas crostas dentro da baia. Tira fora e descarta, joga na esterqueira, faz alguma coisa nesse sentido, porque estas crostas com certeza
tem fungos e micotoxinas que foram produzidas, às vezes, dentro do próprio galpão. O produtor tem que tomar Everton, cuidado o nosso tempo chegou ao fim, infelizmente a gente vai ter que encerrar a entrevista, mas eu quero te agradecer por todas as dicas, todas as instruções que você deixou aqui para o nosso suinocultor. Everton Crabe, pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Ok, eu que agradeço, uma satisfação. E o Avicultura e Suinocultura fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E você pode rever este programa acessando o canal do AgroMais no YouTube. Continue ligado na nossa programação dedicada ao agronegócio 24 horas. A gente se vê aqui no canal. Até a próxima.